Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com um vídeo para tentar ajudar vocês nessa pandemia a fazer uma sondagem de escrita com as crianças aí que estão em período de alfabetização, tá certo? Crianças de 4, 5, 6, 7 anos, ou seja, que estão em processo de alfabetização e que você queira saber a hipótese que ela está de escrita dela, né? Se ela é silábica, se ela é alfabética, como é que está isso? Espero poder ajudar. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, muito importante para mim você deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, tá bom? Eu fiz aqui uma apresentação, né, bem básica para tentar ajudar vocês, então, a aplicar essa sondagem de escrita na criança aí na sua casa. Bom, só lembrando o seguinte, né? Fazer a sondagem de escrita é um dos passos para a gente poder ver em que fase a criança está e como depois, a partir disso, a gente vai poder ajudá-la a avançar um pouco mais nessa fase, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ideias que eu coloquei aqui e espero que ajude, tá bom? Muito bem. É, então vamos lá. Bom, como fazer uma sondagem de hipótese de escrita? Eu vou dar uma ideia minha, dar um passo a passo para vocês aqui, bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer aí na sua casa é selecionar 4 palavras, tá certo? Pelo menos 4, a gente trabalha com 4, que é ideal. Essas palavras precisam fazer parte de um campo semântico. O que significa isso? Parte de uma lista, tá? Então, o que que é possível a gente fazer lista? A gente não faz listas de palavras aleatórias. Palavras que começam com C, por exemplo, não é uma lista que a gente usa no dia a dia. Você faz listas de mercado, você faz listas de material de construção, você faz lista de mercado, você faz lista de frutas, de animais, de flores. Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente precisa pegar alguma coisa que faça sentido você fazer uma lista, porque 4 palavras, uma embaixo da outra, a ideia é de um gênero textual chamado lista, beleza? Então você aí, né, o pai, mãe, o professor, seleciona primeiro essas palavras na sua cabeça, já anota ali para você não esquecer. E aí tem uma outra questão. Essas palavras, elas precisam ter tamanhos diferenciados, tá bom? O nome técnico, né, polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, no caso uma lista de animais. Então eu coloquei rinoceronte, girafa, leão e rã. Outra questão importante é assim, procure evitar palavras muito do cotidiano da criança, que talvez ela fique brincando já de escrever, que nem gato, por exemplo, né, que é uma palavra muito comum aí, às vezes no universo infantil, ou coisas que ela tem num jogo ou num livro e que ela tem muito contato. Porque senão ela pode ter memorizado como se escreve essa palavra e aí a gente não vai conseguir um efeito correto de avaliação da hipótese da criança. Ela vai lá escrever, você vai achar que ela escreveu que ela está escrevendo certo, que ela está alfabetizada, e na verdade ela só lembra de memória como é que se escreve aquilo. Então pode pegar palavras aí aleatórias, não importa se são palavras que têm, que nem galinha, por exemplo, unhá, tá? Ou as chamadas sílabas mais complexas, não tem problema em relação a isso. Pode ser qualquer tipo de palavra, porque o objetivo aqui é fazer uma sondagem tentando identificar o que, que a criança sabe sobre a escrita. É importante que a gente pegue um campo semântico aí de coisas que a criança gosta. Geralmente animais elas gostam, por exemplo, tá? Mas pode ser outra coisa, tá? Se ela está acostumada aí te ajudar a fazer a lista do mercado, ou se ela gosta de flores, ou os materiais escolares, brinquedos, né? Uma lista dos brinquedos preferidos dela. Mas já deixa isso previamente registrado e depois você vai conversar com a criança. Segunda questão, segundo passo, né? Você vai precisar de uma folha em branco, não pode ter nada escrito nessa folha, porque qualquer coisa que tiver escrito pode contribuir para interferir no processo de sondagem. Um lápis de preferência e uma borracha. Por que a borracha? Às vezes a criança escreve ali e ela fica incomodada com aquilo e ela, né, ela não gostou, ela quer fazer uma nova escrita. Ela pode apagar. Você também pode pedir para ela, risca e escreve de novo, não tem problema, tá? Então é uma opção o que for mais fácil na hora. Outra coisa importante, então, né, ó, com as crianças agora em casa, é fundamental que você, na medida do possível, escolha um momento da sua rotina, na sua casa,
que não tenha muita movimentação de gente ou de barulho de vizinho, essas coisas, tá certo? Na medida do possível. Obviamente, deixar a TV e rádio desligado, celular longe, tá? Nada que possa distrair a atenção da criança nesse momento, porque é um momento que a criança realmente precisa estar concentrada na atividade. Outra coisa importante também é escolher um momento que a criança esteja bem ativa, interessada em fazer aquilo. Então, às vezes a criança acabou de acordar, está meio, né, ali ainda ensonada, não é um momento legal. Então, é legal pegar um momento onde a criança está bem ativa e disposta a fazer aquilo, porque se ela não estiver disposta também, isso com certeza vai interferir nessa sondagem, tá bom? Outra coisa importante é que no ambiente que você for fazer isso, você não deixe aos olhos da criança, ao alcance da vista da criança, nada escrito, né? Às vezes tem lá alguma coisa colada na geladeira, uma folhinha com dizeres ali de propaganda, ou mesmo em cima da mesa que você for usar. O ideal é limpar tudo e não fique nada que tenha coisas escritas no campo visual da criança. Então, é você, a folha, a criança de preferência, tá bom? E o ambiente, obviamente, que você vai estar. Por quê? Senão ela pode olhar alguma coisa escrita e ela vai poder se basear naquilo para escrever. E aí já pode sair um pouco fora do nosso objetivo de saber o que ela realmente sabe sobre a escrita, tá certo? Terceiro passo, você vai conversar com a criança, com seu filho, no caso, né? Você vai explicar para ele o que você vai fazer, que você quer saber como é que ele está escrevendo, que se você, né, sabe que ele não sabe escrever ainda, você pode dizer isso para ele, fala, olha, eu sei que você ainda não sabe escrever, não tem problema, eu quero que você faça da melhor maneira que você souber, da forma como você souber, tá bom? Então, isso é importante. A criança vai poder ter a liberdade de escrever do jeito que ela imagina que se escreve aquilo. Não tem problema nenhum dela escrever, né? Na verdade, essa é a ideia, que ela escreva realmente de forma espontânea, que ela saiba, que ela coloque ali as letras, a forma que ela imagina que é escrito. Outra coisa importante, né, é que você peça para a criança escrever com a letra maiúscula, mesmo que ela já saiba escrever com letra de mão ou com letra minúscula de forma, peça para ela escrever com letra maiúscula de forma. Por quê? Porque na hora de ela fazer a interpretação, que eu vou mostrar daqui a pouco, a leitura disso, e você vai observar ela fazendo isso, para você identificar quais são os pedaços que ela está interpretando da escrita dela, a letra de forma vai facilitar muito a sua interpretação. Além do que também, geralmente as crianças aí de 5, 6 anos estão muito mais acostumadas com as letras de forma maiúscula, porque na escola a gente trabalha muito isso. Os livros pequenos são assim, mesmo os dizeres muitas vezes que aparecem aí, onde ela tem contato com a letra, são letras de forma. Então isso também ajuda um pouco, tá bom? Quarto passo, né? Eu coloquei aqui como exemplo, né? Eu tinha pegado ali o exemplo, então, das palavras de animais aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu peguei rinoceronte, girafa, leão e rã. E eu vou trabalhar um pouco com essas palavras como exemplo, tá? Não precisa ser essas aqui, como eu já tinha dito para vocês. Então, veja, você vai precisar ditar as palavras, isso é importante, tá? Nesta ordem. Não pode ditar, por exemplo, a palavra rã primeiro, porque é uma palavra muito pequena, muito pequena. Isso pode confundir a criança depois na hora de fazer as outras escritas, porque conforme você vai diminuindo o tamanho da palavra, para a criança que ainda não sabe escrever, quanto menor a palavra, mais difícil para ela fazer a escrita, por incrível que pareça. Não é o contrário, não, tá? A gente às vezes tem a ideia de achar que uma palavra bem curta pode ser mais fácil para a criança, mas não é. Porque se ela tem que pensar quais letras e quantas letras ela vai pôr, a hora que ela abre a boca para falar rã, ela abre a boca uma vez só, e aí ela vai ter um dificultador para colocar uma única letra para escrever rã. Porque a maioria das crianças não acredita que é possível escrever alguma coisa com apenas uma letra. Então, a gente começa sempre com a palavra maior. Então, eu peguei aqui, ó, né, no caso, nessa lista que eu estou sugerindo, o rinoceronte, tá? Que é uma polissílaba, então você dita essa palavra primeiro. Depois passa para uma trissílaba, uma palavra de 3 sílabas. Depois para uma de 2 sílabas e para uma de uma sílaba.
Só essas 4 palavras nessa ordem basta, não precisa de mais palavras. Mas se você quiser depois fazer com outras, tudo não tem problema. Nesse momento é importante isso, tá? Outra questão, você vai ditar uma palavra de cada vez. E antes de ditar a próxima palavra, você vai precisar solicitar que a criança faça a leitura do que ela escreveu. Então você vai ditar lá rinoceronte para essa criança. E aí, assim que ela terminar de escrever, você precisa dar um tempo ali para ela. Antes de ditar girafa, você vai fazer já a análise do que ela está pensando sobre aquilo que ela escreveu para rinoceronte, tá bom? Isso é fundamental. Se você ditar tudo, depois você não consegue saber mais o que foi que ela escreveu e como ela pensou para escrever. Tudo bem? Então, só recapitulando, uma de cada vez. Você vai esperar. Se precisar repetir, às vezes a criança fica pensando tanto tempo ali, né? Então você ditou rinoceronte. Ela fica lá pensando, pensando, de repente ela às vezes até esquece. O que que é mesmo que é para mim escrever? E aí você dita de novo. Você fala, olha, rinoceronte. Outra coisa importante aí para vocês, pais, né, que não estão acostumados com isso, e os professores já sabem, mas é, a gente não dita a palavra esticando a palavra ou silabando a palavra. Então você vai ditar como você fala normalmente. Olha, eu vou ditar para você o nome do animal, tá bom? Tá bom. Qual é o animal que eu vou ditar? Você fala para a criança, rinoceronte. Não é para dizer, por exemplo, assim, olha, rinoceronte. Porque se você fizer isso, você já vai modificar a forma de pensar da criança, já vai interferir na forma de pensar da criança. Isso a gente faz quando a gente está ensinando a criança a escrever. Aí sim a gente pode usar essas estratégias. Mas nesse momento aqui a gente tem que entender o seguinte: isso é uma avaliação, é uma atividade que é para você saber como a criança pensa. Então não adianta a gente fazer essa silabação agora, porque daí você vai interferir, você não vai saber como ela pensa. Então o correto aqui, o ideal é você falar a palavra normalmente. Você pode falar quantas vezes você quiser, mas sem ficar modulando e nem dando tom de voz. Ó, falar assim para a criança, ó, ri, ri, ó, ri. Não é para fazer isso, porque daí você já interfere. Isso você pode fazer, né, de novo quando a criança estiver num processo ali que você realmente está querendo ensinar alguma coisa para ela. Nesse momento você está querendo saber o que ela pensa sobre a escrita. Tudo bem? E aí eu vou então para o quinto passo aqui, que é também de extrema importância, não é? Que eu já falei, ao terminar de escrever cada palavra, é importante, então, nesse momento, você analisar já a hipótese da criança. Então, ela escreveu rinoceronte, do jeitinho dela, com as letras que ela pensou, beleza, tá bom? E aí você vai então pedir para ela ler o que ela escreveu. Veja, este é um passo fundamental. Não tem jeito de você pular essa etapa. Então você vai pedir para a criança ler. E como que você vai pedir para ela ler? Ela vai precisar ou com o dedo ou com o lápis ir mostrando para você cada pedacinho da palavra que ela escreveu. Então ela escreveu rinoceronte. Aí a criança vai falar rinoceronte e vai mostrando para você. Se você não conseguir perceber direito onde ela aponta cada pedaço da sílaba, você pede para ela mostrar bem com o dedinho e falar, olha, onde que está o ri? Aí sim, você pode perguntar, onde está o ri? Onde está o no? Tá bom? Aí ela vai mostrando para você. Você observa bem isso. Se for o caso, daí você já faz a marcação da leitura, que é o próximo passo, tá bom? Outra coisa, dê um bom tempo para a criança fazer a escrita e depois para ela fazer a leitura também. Porque parece que não, mas para a gente que já sabe ler e escrever, é muito simples escrever rinoceronte, por exemplo. Mas para uma criança que ainda não sabe, ela tem que fazer um esforço mental muito grande. Acredite nisso, muito grande. E às vezes a criança demora bastante, porque ela fica lá na cabecinha dela, pensando que letra que ela vai pôr, tentando juntar o som, tentando fazer as conexões com as palavras que ela conhece e por aí vai. Então é um processo. Então demora um tempo para isso. E a gente não pode ficar apressando a criança e também não podemos dar dicas nesse momento para ela. É muito comum a criança virar para você e perguntar: é com essa letra? É com isso? É com I? É com R? E você vai ter que responder para ela nesse momento o seguinte: faça do jeito que você acha que é. Se você acha que é assim, pode fazer assim. Aí ela vai escrever, vai perguntar: tá certo? Depois a gente conversa sobre isso, mas leia para mim, tá bom? Então isso é importante. Depois você dá um feedback para ela essa questão de certo ou errado.
Tá? O que a gente pode dizer para a criança é falar, olha, você escreveu da melhor maneira que você conseguiu, parabéns. Né? Mas ainda, né, precisa melhorar se ela escrever errado, provavelmente, tá bom? Não, a gente não pode nesse momento dizer que está certo, que está errado, para não intimidar ela para escrever as próximas palavras, tá certo? E aí o sexto passo, então, e aqui eu vou já apresentar um pouquinho para vocês o que seriam as hipóteses básicas aqui de escrita que a criança pode fazer. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho e não se assustarem, inclusive, com o tipo de escrita que a criança poderá produzir de repente, tá bom? Então veja, você vai observar e aí você vai fazer a marcação. Se na hora de ler, como essa palavra aqui, você ditou girafa, é o que eu mudei o exemplo, girafa. E para girafa, ela colocou esse monte de letra. Aí você fala para ela, leia, ela pega o dedinho e põe lá no começo da palavra, no i, aqui, e corre o dedo até o final e fala girafa. Você fala, mas mostra para mim onde está a girafa. Ela vai de novo e faz a mesma coisa, ou seja, para ela está considerando que todas as letras que ela pôs ali é girafa. Então é escrita corrida. Você passa um risco, como essa seta que eu fiz aqui, ó, embaixo, tá? A gente chama isso de marcação de leitura. E aí você vai marcar e vai falar e vai pedir já para ela escrever a próxima palavra e fazer a leitura da próxima palavra. Se ela fizer esse tipo de leitura na escrita dela, ela pode pôr essas letras, pode pôr a letra que der na cabeça dela. Às vezes ela usa letras que ela conhece mais, por exemplo, se ela já sabe escrever o nome dela, ela pode usar muitas letras do nome dela. Se ela está acostumada a fazer algum exercício com determinadas letras, ela pode usar essas letras, enfim, não importa. Nesta fase, é importante dizer então o seguinte, que se a criança fizer isso, a gente tem uma escrita pré-silábica. O que significa pré? Pré é antes. Silábica não é a silabação, tá? Então, girafa. Se a criança faz isso e não consegue ver os pedacinhos da palavra, ela está dizendo, ela está interpretando o quê? Ela ainda não consegue ver a silabação dentro dessa palavra. Então, ela é pré-silábica, correto? Isso significa que a criança ainda não conseguiu compreender que cada vez que nós emitimos o som para falar ou modular uma palavra e falar essa palavra, que essa fala dessa palavra, na hora de escrever ela, na hora de grafar ela no papel, a gente também usa os pedacinhos do som. Tá? Então a criança ainda não entendeu que para cada pedaço que ela fala girafa, porque ela fala para você girafa, ela fala girafa, só que ela ainda não entendeu que cada pedacinho desse eu tenho que grafar no papel, tá certo? Então ela não consegue fazer a relação do som da fala com a escrita ainda. Ela é pré-silábica, ok? Então vamos lá. Continuamos no sexto passo, né? Uma outra possibilidade que a criança pode apresentar para você de escrita. E agora eu peguei o exemplo do rinoceronte. Então veja, para rinoceronte a criança coloca lá R-O-E-R-T. E aí na hora de você pedir para ela ler, ela vai apontar do jeitinho que eu marquei ali, a marcação da leitura que está escrita ali. Então ela vai apontar para o R e falar ri, para o O, no, para o E, C, para o R, rom e para o T, né, T, tá certo? Então ela já entendeu nesse momento que cada pedacinho da fala dela corresponde a um pedacinho da escrita. Então ela já não é mais pré-silábica, ela já é silábica. Perceberam? Porque ela consegue ver a relação silábica sonora com a relação silábica da escrita, ok? Então, esse é um exemplo. Então, aqui ela já é uma criança silábica, ela já faz a relação do som com a grafia, com a escrita, e aqui é apenas um exemplo que eu pus. Nesse caso, como ela usou as letras que correspondem à sílaba, então veja aqui, ó, o R, ri, o tem o E tem o E lá, tá? No C, né? O R tem lá também no ROM. E o T, tá certo? Isso daqui corresponde a uma criança que já, além de conseguir perceber os pedaços silabados, ela também já entendeu que não é qualquer letra que eu ponho nesse pedaço, que a letra que eu tenho que pôr nesse pedaço é uma letra que tem que ter a ver com o som da sílaba que ela está falando. Concordam comigo? Correto? Então veja, se ela coloca uma letra que tem a ver com o som, então ela é uma criança silábica com valor sonoro. O que é esse valor sonoro? Ela sabe que não é qualquer letra que ela vai pôr. Nesse tipo de escrita,
Também poderia uma criança ter colocado qualquer letra aqui. Qualquer letra aqui. Então, ela poderia ter colocado aqui para rinoceronte um K, por exemplo. Na hora de ler, ela ia ler ri para o K, tá certo? Só que veja, ela ia colocar a mesma quantidade de letras aqui para rinoceronte, ou seja, ela ia silabar com outras letras, e isso daí também caracteriza uma escrita silábica. Mas essa criança ainda não entendeu que tem que ser uma letra específica. Ela acha que qualquer letra serve, mas ela já é muito mais avançada, vamos dizer assim, do que a outra pré-silábica, que ainda não entendeu que você tem que usar uma letra para cada pedacinho da palavra. Ok? Então, são os princípios da da escrita silábica, tá? O princípio é, a criança bota uma letra para cada sílaba. Basicamente isso. Pode acontecer da criança deixar escapar ali, colocar duas para uma sílaba, tá bom? Ou esquecer de colocar uma no meio, então diminuir ali um pouquinho a quantidade. Pode acontecer algumas variações assim. Mas a base do princípio é uma letra para cada sílaba. Se a letra não corresponder às letras reais da sílaba, é sem o valor sonoro, e se ela corresponder, como esse exemplo que eu dei para vocês, é silábica com valor sonoro. Ok? Muito bem. Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo de uma criança já um pouco mais evoluída em relação à silábica com valor sonoro. Aqui é uma escrita silábico-alfabética ou silábica-alfabética, que a gente costuma dizer que é uma escrita onde a criança vai entender já o que está colocado e já começa a fazer uma modulação entre a escrita silábica e a escrita chamada alfabética. O que é a escrita alfabética? A escrita alfabética é isso aqui, ó, né? Ela colocou o R para rir. Então, isso é uma escrita silábica, porque ela colocou só uma letra para uma sílaba, ok? No entanto, aqui no no, ela já não fez mais isso, ela já colocou as duas. Ela colocou o no, ou seja, ela colocou a sílaba completa. Então, esse tipo de escrita a gente chama de alfabética, porque a nossa língua é alfabética. Então, ela já colocou o no aqui. Então, ela colocou o no. No C, ela voltou a fazer uma escrita silábica. Veja, ela não colocou o E, ela colocou só o C. E é normal até um certo ponto, porque veja, C, já vem o E junto no som. Então, ela acha que não precisa pôr o E, tá? Então, ela colocou aqui e ficou C. Essa é uma questão importante porque a gente vai entender aqui o seguinte: essa escrita aqui, então, ela coloca de novo uma escrita só silábica. Daí ela vai lá para o ro. Faltou o N, mas ela colocou o ro. E aí a gente já considera uma escrita alfabética de novo, porque o N aqui ele se perde um pouco no som, na hora de falar rinoceronte, tá certo? O ro fica mais forte. Então ela retornou a repetir uma escrita alfabética. O T, de novo uma escrita alfabética, né? Ela pôs o T e o E. E aqui seria comum ela não pôr o E também, porque rinoceronte, né? Ela poderia ter posto um I aqui, por exemplo, porque o som parece I. Mesmo que ela tivesse colocado um I, ainda assim é uma escrita alfabética. E aí, veja, então, ela fez dois pedacinhos, ela colocou só, no caso do R e do C, ela colocou apenas uma letra, para a sílaba. Então, ela fez uma escrita silábica. E nas demais, ela colocou as duas, correspondendo à escrita alfabética. Então, ela misturou a escrita silábica com a escrita alfabética. Por isso, a gente, então, chama essa escrita de escrita silábico-alfabética. Ficou claro isso? Tá certo? Então, essa é a ideia. E aqui tem o conceito disso. Então, ela mistura um pouco das duas coisas. E o próximo passo aqui, então, é o seguinte, né? Ainda dentro do sexto passo, uma próxima escrita, um quarto exemplo que a criança pode fazer é a escrita chamada alfabética, tá? Que é o que a gente espera da criança no final do processo de alfabetização, das hipóteses de escrita. Então, veja, ela escreveu rinoceronte, ela escreveu rinoce com S, né? Ronte. Mas veja, ela poderia ter colocado um I ali também no final, enfim não colocou o N, mas veja, ela colocou diferente da outra, para todos os pedacinhos das sílabas, ela colocou as duas letras que correspondem, correto? Ainda que com erros ortográficos, isso não importa neste momento.
Isso é importante a gente deixar claro para vocês. Não importa nesse momento. Então, o que é importante aqui? A gente entender, então, que ela não misturou mais escrita silábica com escrita alfabética, somente escrita alfabética nesse período, tá bom? Então, aqui a gente vai ter alcançado a chamada escrita alfabética. E aí, o que que tem a partir daqui? Obviamente, né, que a gente tem que entender. Isso aqui ainda tem um percurso muito grande para essa criança daqui para frente, porque afinal de contas, ela vai precisar, né, começar a aprender as regras ortográficas para escrever corretamente. Depois aí vai entrar nas sílabas mais complexas, né, que ela vai ter que colocar, né, as questões gramaticais, acentuação da palavra, enfim, tudo isso é, pode sim ser ir sendo trabalhado já também nesse decorrer até ela chegar aqui, mas faz muito mais sentido a partir desse momento a gente começar a ensinar para elas essas regras. Porque agora sim ela já sabe como que se escreve, tá? Ela entendeu como é que funciona o código da nossa língua, como é que ela junta as palavras. E aí, então, a partir de agora, a gente começa a ensinar a criança como é que junta as palavras de acordo com a norma da nossa língua portuguesa, para ela escrever de forma correta, ok? Por isso que é importante, inclusive, né, essa escrita correta, ela já pode vir acompanhada de alguns saberes da criança, se a gente lê muito, se a gente coloca muito essa criança para fazer a leitura por si só, para ler histórias que ela já sabe de cor, então ela vai acompanhando com o dedinho ali uma história que ela já sabe, ela vai vendo acentuação, ela vai vendo pontuação, ela vai vendo tudo isso. Isso vai ficando guardadinho ali na cabeça dela, tá? E a hora que ela entra nessa escrita alfabética, que ela vai produzir os seus próprios textos, ela já começa também a compreender isso, mas é óbvio que precisa da intervenção do professor para isso ir sendo aprimorado, tá bom? E as considerações finais que eu faço em relação a isso é o seguinte: é importante também saber que a hipótese de escrita, né, saber a hipótese de escrita da criança, para o professor principalmente, né, é apenas um passo para que ele possa saber o que ele vai fazer e planejar atividades adequadas em relação a essa proposta, a essa hipótese de escrita. Então, se eu sei que a criança ainda é silábica, eu vou precisar pensar em atividades que vão provocar conflitos na cabeça da criança na hora dela fazer atividade que vão deslocar ela dessa zona de conforto que ela está acostumada a escrever ali, só uma letrinha para cada palavra, para cada sílaba, e começar a pensar que precisa ser colocada mais sílabas ali, tá certo? Então, mais letras ali para escrever a palavra completa. Então, o papel do professor é criar desafios e conflitos cognitivos na cabeça da criança para que ela possa avançar no seu processo de alfabetização. Saber a hipótese de escrita e ficar dando atividades de cópia, atividades de memorização, de separação de sílabas, essas atividades muito tradicionais que a gente tinha aí, né, há décadas atrás, talvez, né, não que essas atividades não surtam algum tipo de efeito. O que eu quero dizer é o seguinte, deixar bem claro aqui para vocês, é que se você for dar aquelas atividades, né, dos anos 70, 80, de alfabetização, de acordo com as cartilhas, por exemplo, aquele tipo de atividade ele ignora completamente a hipótese de escrita da criança. Então, só é importante saber a hipótese de escrita da criança se você vai partir desse conhecimento que você tem em relação ao que a criança sabe ou não sabe sobre a escrita, para propor atividades para ela que desafiem a sua escrita e a sua possibilidade de avançar na escrita. Tá certo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo, para ajudar um pouquinho a entender como que a criança pensa esse processo de alfabetização. Não é fácil fazer sondagem de escrita com as crianças, os professores ainda, né, até eu, inclusive, muitas vezes as crianças nos surpreendem com ideias na hora de escrever que a gente fica meio que sem saber exatamente qual é a hipótese dela, né? Imagino que para as famílias isso é um desafio muito maior ainda, mas de repente para ter alguma noção, alguma ideia ainda básica, né? Para você poder falar para a professora como é que foi, como é que tá, mandar uma foto, mandar um vídeo para ela em relação
a esse procedimento que você fez com a criança e a professora vai te ajudar daí sim a analisar de forma mais precisa essa escrita. Então, para que a professora possa te ajudar a avaliar essa escrita, é fundamental que na hora que você fizer a sondagem aí na sua casa, você faça aquelas marcações da leitura da criança. Porque daí uma pessoa que conhece, um profissional da educação que conhece o pedagogo, mesmo não conhecendo às vezes a criança, ele consegue ver a escrita e a marcação, ele já consegue ter uma análise aí com uns 95% de precisão sobre a hipótese de escrita da criança. Tá bom? Então, um abraço, espero ter contribuído para vocês e até a próxima.